com doses absurdas de alegria e tristeza. É o que os médicos chamam de euforia e depressão. E é entre esses dois polos que muitas pessoas vivem hoje. Mas elas não são duas caras, como eram conhecidas antigamente. Essas pessoas são portadoras de uma doença, a bipolaridade. O nome já diz, né? Bipolar se refere a duas fases. Uma é a fase depressiva da doença, que é um quadro que se assemelha muito a uma depressão comum. Então a pessoa fica bastante desanimada, triste, sem vontade de fazer as coisas que normalmente fazia. Muitas vezes deixa de tomar banho, deixa de se cuidar, deixa de trabalhar. E uma característica importante e necessária para a gente poder caracterizar essa fase é o humor deprimido. Então a pessoa tem que referir uma tristeza muito grande, profunda e mantida a maior parte do tempo e a maior parte dos dias. Não é aquela tristezinha que a gente tem de vez em quando por algum motivo. E a outra fase é a fase maníaca, em que o paciente cicla para uma condição em que ele fica muito exaltado, falando muito rápido, tendo muitas ideias, muitas vezes sendo muito produtivo até na criatividade, gastando muito dinheiro, comprando coisas desnecessárias. E se a coisa evolui, ela pode até chegar num nível de inadequação, até com uma carga sexual muito complicada, assim, de a pessoa poder se envolver em situações constrangedoras, porque ela perde a noção perde o parâmetro, né, do que é o bom senso e do que deixa de ser. A bipolaridade sempre existiu e era conhecida como psicose maníaco-depressiva. O nome foi alterado por não representar bem o real significado da doença. A psicose, a gente diz, isso é um termo antigo, né? Mas na verdade caracteriza aquele rompimento com a realidade. Então a pessoa perde a crítica e a noção de ajuizamento das coisas. Então quando ela tem esse tipo de comprometimento, que ela começa a não conseguir mais ajuizar em relação à realidade, ela é caracterizada como uma pessoa que entrou em psicose. Então nesses quadros a pessoa até pode ser indicada para ser internada, para fazer um tratamento institucional, porque ela não consegue responder pelas próprias ações. Então isso seria uma gravidade extrema. No mesmo jeito que na mania, a gente também tem essa gravidade extrema no polo depressivo, quando a pessoa fica muito deprimida, com ideação suicida, com ideias de desprezo a si própria, né? E isso também é um risco e também implica a necessidade de uma internação. Ao contrário de doenças que surgem numa idade mais avançada, o transtorno bipolar se manifesta entre os 15 e os 25 anos. Porém, ele tende a afetar mais os filhos de pais que possuem a doença. O que a gente sabe hoje em dia é que, no caso do transtorno bipolar, é aproximadamente 40% do peso para incidir a doença, o que a gente atribui à parte genética. Os outros 60% tem a ver com a parte ambiental. Se você pensar, o que do ambiente pode interferir para desencadear uma doença? Os fatores estressantes, os eventos vitais que são mais traumáticos, isso pode ser responsável pelo desencadear da doença. E também essas questões de comportamento, de como a família se relaciona. Então, muitas vezes, famílias que têm um paciente com um transtorno psiquiátrico podem ter essa interferência ambiental, que é um fator a mais além da parte genética. No filme Mr. Jones, o protagonista, interpretado por Richard Gere, possui o distúrbio e, como é de costume, numa de suas crises eufóricas, se arrisca demais. Nossa, cara, já teve vontade de voar, Howard? Sair decolando? Claro. E voar livre? Por que não? Voar. Já em outra cena, o personagem, ao entrar numa crise depressiva, finalmente pede ajuda psiquiátrica e é internado. Infelizmente, não há cura para esse mal. Por isso, é fundamental que a doença seja diagnosticada e tratada o mais cedo possível, para que não sejam causados mais danos. As consequências são principalmente a recorrência dos quadros, né? A pessoa, como a gente estava comentando, pode ficar muitos meses
em estado alterado de desequilíbrio, e isso tem um prejuízo social importante, né? Pode ter perdas importantes em relação a emprego, em relação a relacionamentos afetivos, como ele é visto, qual é o conceito que se tem dele, né? O fato de se confiar ou não naquela pessoa. Então isso é bastante complicado. Tratamento rigorosamente em psiquiatria você faz de duas maneiras, entende? Ou você interfere no organismo com a medicação e os tratamentos psicoterápicos que têm a sua indicação. Além do tratamento adequado, o apoio dos familiares é fundamental. Eles estão agindo com uma pessoa doente e que não faz aquilo por vontade própria, entende? E que deve ser apoiada solidariamente no sentido de conseguir se recuperar daquele mal que é um dos maiores sofrimentos. E os médicos ainda alertam para o perigo do autodiagnóstico. Se a pessoa se ver numa situação em que ela tem dúvida de um diagnóstico, ela precisa procurar um especialista e alguém que esteja acostumado a trabalhar com esse quadro, que saiba como fazer um diagnóstico. Normalmente as pessoas têm um pouco de restrição em procurar um psiquiatra, né? Procura um clínico, procura um neurologista, e muitas vezes esses profissionais não estão tão familiarizados com o diagnóstico de transtorno bipolar. Infelizmente, esse conceito de transtorno afetivo bipolar, que está muito presente nos manuais diagnósticos psiquiátricos, seja na CID-10 ou no DSM-4, virou moda. Não adianta ela ir na internet, puxar o questionário, responder o questionário, saber se ela fez tanto. O psiquiatra é o médico, como qualquer outro médico, onde a gente fala, olha, eu estou sentindo isso, o que a medicina tem para me oferecer?